Deus Você me tem livre um do medo comunismo. muito grande. O que você tem é medo. Mas, Eu ô, entendo Frota, esse seu medo. Frota, Não é você medo, é defende repúdio. Não, Ô, Frota, medo. ô, Você tem Frota, medo, Frota. mas, Você tem ô, Frota, medo. você tem pavor. defende uma ditadura de emergência para combater uma ameaça comunista, né? Você tem uma coisa assim, não tem? Não. Não? Você não defende isso? Tem certeza mesmo? Tem, pô. Uma emergência? Aí você defende uma pessoa de Já terceira falei que não, posição, cara. né? Ô, É. Frota, eu não tô querendo te atacar não, tá? Eu tô falando aqui o que eu penso, todo respeito aí, vou falar mais uma vez. Você pode falar o que você quiser do comunismo. Não vai mudar a realidade que a democracia, ela é só uma cinura pendurada numa vara. Só isso. A realidade é essa. Em todo lugar. O que muda são as condições materiais. Então, Você fala. Na União Soviética não tinha cenoura, os caras jogavam direto no Gulag. Então E antes? E antes não era há como? possibilidade de E comunismo antes era nessa quando? conversa. E antes era como? Então porque Antes o não tinha nem a czarismo era uma cenoura. merda, tá, o czarismo é uma Antes não merda e tinha justifica o cenoura. stalinismo. Não justifica nada, cara. Toda a sociedade é fruto da história. Você não pode exigir que uma sociedade se torne uns Estados Unidos, sendo que antes ela não tinha absolutamente nada a ver. Os Estados Unidos, O problema ali é os que Estados Unidos que você usa como exemplo, o Kerensky estava encaminhando a Rússia para um sistema caminhar democrático porra e o Lenin deu um nenhuma, golpe. rapaz. Essa que é a realidade, Um entendeu? líder político, Instalou uma ditadura de novo, pô. um líder político não pode fazer nada sem as condições do qual lhe confere. O Kerensky não ia ficar nem 10 segundos ali, se não fosse os militares segurando ele, não ia ficar nem 10 segundos. Não ia ficar nem 10 segundos. O Lenin deu o golpe porque foi fácil para ele derrubar esses caras. Foi fácil. No Brasil, por exemplo, é difícil derrubar esses caras. Esse cara tem muito poder, tem muita condição. Mas na Rússia não era assim. E te digo mais, houve um momento de democracia na Aí Rússia. o Lenin derrubou, qual foi o legado? A tranqueira totalitária do Stalin. É que eu tô te falando, Bem, entendeu? de uma coisa eu tenho certeza, Stalin governou de 28 até 53. Daquele momento ali, muita coisa aconteceu. Então, eu tenho certeza que ficou muito melhor do que era Inclusive antes. o assassinato Você pode... de muitos partidários do Partido Bolchevique. Que bom que isso aconteceu. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz, porque se não fosse por isso, talvez não aconteceu o que teria acontecido naquela época. Que bom. Eu só fico triste por aqueles que não tinham nada a ver, que estavam fazendo o seu trabalho. É isso que eu fico triste. Mas o resto não me incomoda, não. Raiane, deixa eu só... O Cris, só um instantinho, Raiane. O Cris, qual é a sua percepção, assim, qual é a sua apreciação sobre o regime e o legado do stalinismo? Vamos ver qual é a percepção do Cris aí, o Raiane. Putz, cara, aí tu me pegou. Eu, particularmente, eu não conheço muito da história de Stalin, porque, porra, o que eu acabei vendo foi muito por documentário, alguma coisa na escola. Eu não tenho uma leitura muito grande sobre o grande líder soviético, Joseph Stalin. Eu, particularmente, Tem um não documentário que eu vou conheço postar muito. depois, um documentário que está até aqui, eu tenho que traduzir depois, da NTV, que é liberal, que é anticomunista, e que não tem nada a ver com... foi o Raione que traduziu, logo o documentário é comunista. Nesse documentário, muita coisa, documentação, análise histórica é conferida. Só que eu não traduzi ainda porque são seis vídeos, 6 ou 7 vídeos de 1 hora. O nome do documentário é Stalin está conosco, o nome do documentário. Depois eu vou botar lá quando eu tiver condição financeira, material para isso. Aí você faz uma análise. Mas eu recomendo. O documentário não fala muita coisa interessante, mas dá uma base mais ou menos. Mas não adianta, a pessoa só se convence da verdade quando ela tem interesse em se convencer. Não é uma questão de, eu vou atrás da verdade porque eu sou uma pessoa que preza pela verdade. Não, é uma questão de interesse classista. Hoje em dia, então, isso está mais que claro. Sempre falei assim, hoje em dia estava mais que claro. Beleza, não vou ficar falando sobre a União Soviética, eu não vim falar sobre isso. Esses caras que estão me empurrando. O que eu estou falando é democracia. A democracia, por exemplo, se não existisse um sistema econômico como o capitalismo, um sistema concentrado em renda, em corporações transnacionais, eu acredito que poderia dar certo. Mas a nível regional, como o Nova Resistência, por exemplo, defende, que é a autonomia de povos regionais. Eu sou contra isso.
Mas o Nova Resistência defende essa posição. Aí dá certo. A nível regional, a nível local, tipo prefeitura, comitê de bairro, essas coisas funcionariam. Só que no nosso sistema, no nosso modelo, não dá certo. Não dá certo. Porque é tudo centralizado, tudo tende a ser centralizado. E como as decisões são centralizadas, o que vai acontecer? Elas vão ser ignoradas pelo poder central. Em grande parte. Se ela não for conveniente ao poder central, em grande parte vão ser ignoradas. Primeiro, porque está sob o interesse do mercado. E o mercado não está interessado em decisões regionais, e sim em decisões centrais. O Ednilson, que é ANCAP, talvez concorde comigo, né, Ednilson? Eu não sou comunista, eu sou ANCAP, mas ele sabe o que é decisão central. Não sabe? Não, cara, realmente tem uma centralização de poder muito grande aí, até Você acha, na supranacional. sua opinião, Oi? que na democracia é possível um sistema hoje democrático existir? Você não é democrático. Eu não sou democrático. Eu digo Não abertamente. defendo a democracia, não. Mas você acha que é possível nesse sistema hoje de democracia a nível nacional? Cara, até houve até o Trump, ele chegou até a fazer uma espécie de nacionalismo, né? Fechou o comércio lá, né? Passou a Estou falando de usar- decisões políticas, da população tomar decisões políticas. Que democracia é isso. A população eleger político diretamente. Negativo. Democracia não é nada disso aí, não. Negativo. Não, O Ciro isso que Gomes você tá não falou falando- que vai fazer Não. plebiscito se ele não conseguir passar pelo legislativo. Ele falou no Jornal Nacional. Até mesmo foi indagado que acontece muito Democracia é isso sim. Democracia Então, é mas Democracia referendo, direta, o Ciro Gomes eleição defende isso. direta, Ô, eleição Dinilson. direta para todos os Democracia cargos. direta. O Ciro Ô, Gomes defendeu Dinilson. isso no Jornal Nacional. O Dinilson, ele não disse isso. O que ele disse é levar o pacote de reformas para o Congresso, aquilo que tiver impasse, que é o residual, aí convocar plebiscito com autorização do Congresso Nacional, porque você precisa de uma maioria simples para convocar plebiscito. Foi isso que o Ciro Gomes disse. Veja, para mim não interessa o Ciro Gomes sobre isso. O que eu estou dizendo é democracia. Eu estou dizendo o seguinte, Odilson: democracia é decisão do povo sobre a política, todos os rumos da política, eleições constantes, não, caramba, é sim. Não é democracia, isso aí é papo de comunista. Não. Fica fingindo que o regime socialista é democrático. Eu não finjo que nada é democracia. O cara no comitê de bairro lá decide lá onde é que vai fazer o jardim da calçada dele. Não, isso mas que você as decisões centrais estão lá com o ditador. Nada de comunismo. O modelo que você defende não é democracia, é sistema liberal. Sistema desenvolvido, criado por liberais nos Estados Unidos. Sistema democrático sem liberalismo, pô. Não, porque a democracia é ultra anterior ao liberalismo. O liberalismo, ele é um sistema que dá origem da reação ao absolutismo. Por isso que você tem um pavor de comunismo, que acha que os comunistas são absolutistas. Você sabe disso. Você sabe disso, que o liberalismo, ele vem em reação às monarquias absolutistas. Ainda bem, é isso mesmo. Isso. Depois esse sistema se estabelece no poder com uma legitimidade devido à reação da população a essa tirania das monarquias que se degenerou, porque as monarquias não foi formada necessariamente na hereditariedade, não foi formada assim, não foi formada. As monarquias foram formadas com base em outras coisas, não necessariamente na hereditariedade. A monarquia foi formada em outros objetos. Um cara, para se tornar rei, em determinado momento, tinha que usar a espada, usar a força. Depois que foi mudando, esse cara aqui é filho do cara que venceu as batalhas, agora ele vai ser o filho dele vai ser o rei e tudo mais. Foi se degenerando devido a isso. Beleza. E aí foi se transformando em uma tirania. Certo? Veio o liberalismo como reação a esse movimento que era dominante, e o liberalismo tomou o poder desses caras por causa da indignação popular.